videozinho de resumo, de síntese. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá trabalho fazer, né? O vídeo ele é todo editado, todo eu mesmo que faço, eu mesmo que escolho melhor o assunto, não passo para ninguém. Eu também estou aprendendo, tem muita coisa que eu estou fazendo ali que eu ainda não sabia, enquanto professor presencial. Agora a gente está aí com esse luxo de dar aula virtual, entretanto eu não gosto. Eu confesso para vocês que eu prefiro estar presencial, acho que é mais dinâmico, mais eficiente. Então vou fazer com vocês vídeos assim de conteúdos pequenos, vou disponibilizar, né, e vou pedir para vocês, né, essa plataforma, esse mecanismo eu já estou há um ano aí utilizando em parceria com o projeto Sala de Ações, né, onde a gente tem uma extensão universitária, um alinhamento com o mercado, e tem uma notícia legal para vocês. Agora mesmo tive uma aluna aí que foi selecionada para participar de uma corretora, já começou a trabalhar, né, justamente porque passou o treinamento, eu indiquei, e eles aceitaram a indicação, foi trabalhar no mercado. Então, a Sala de Ações tem uma parceria muito estreita com o mercado. Então, quando a gente faz esses pactos, a gente também já olha para poder empregar alunos, para colocar alunos naquela área que eles treinaram. Então, o parceiro forneceu para a gente essa plataforma, forneceu para a gente um canal do YouTube, eu estou depositando tudo ali. E vou, a partir de agora, fazer esse compartilhamento com vocês, pedir para vocês fazerem a inscrição lá no canal do YouTube, para que quando eu postar aqui, já saia automático no YouTube de vocês aí. E toda semana eu vou postar um vídeo compacto e às vezes eu vou colocar um assunto, né? E eu vi que hoje teve um comentário lá no vídeo e eu gostaria que vocês comentassem mesmo. Pode comentar lá, pode anotar lá as coisas. Eu acho que são questões interessantes, né? Acho que valeria a pena a gente trazer, inclusive, aqui para esse chat. Quando você tiver uma pergunta ou alguma questão, uma duvidosa, assim, traz para o chat aqui do Teams para a gente solucionar e depois a gente compartilha com todo mundo, tá bom? Então, vamos começar o nosso curso de uma forma dinâmica. Okay? Pessoal, a gente vai ter uma trajetória, nós vamos treinar aí muita coisa legal nesse curso de econometria. Então, essa primeira parte, eu estou alinhando aqui questões de método, né? Então, nós vamos ter situações para analisar política econômica. Nós estamos passando por um momento bastante incerto, né? Incerto em todos os aspectos, seja no aspecto econômico, seja no aspecto político, e isso complica um pouquinho a nossa vida enquanto economista, né? Não tenha dúvida que fica difícil a gente projetar, fica difícil a gente estimar, fica difícil a gente prever, fica difícil a gente trabalhar, né? Mas a gente também não pode deixar de ter esses métodos na mesa. Vamos supor, você está numa empresa e precisa fazer um plano estratégico para permanecer no mercado, né? Então você não vai ignorar o que está acontecendo e falar, não tenho como fazer nada porque é tudo incerto. Não, uma empresa não está pensando isso. A empresa está trabalhando com cenários. Então, toda vez que a gente imaginar que a situação está ficando incerta, a gente tem que aí sim depurar ainda mais os nossos métodos, os nossos modelos, para justamente dar uma segurança a quem vai tomar decisões. Seja o governo, seja o político, seja o diretor financeiro, seja o diretor administrativo, seja o CEO de uma empresa, né? Seja um analista de mercado, né? Vai ter que, um assessor de investimento, vai ter que dar uma sugestão aí, não vai poder ficar debaixo da mesa escondido porque a turbulência apareceu. Então a gente tem que depurar os nossos modelos, nossos métodos, a gente tem que ver quais são as circunstâncias que o modelo vai funcionar e que não vai funcionar. Então a gente tem que estudar, não tem outro jeito não. A gente tem que sentar, analisar o cenário, analisar a conjuntura, analisar o modelo, analisar a base de dados, analisar o tempo que eu tenho para entregar esse resultado e fazer a coisa bem feita, né? Então veja que a gente vai ter que alinhar aqui para fazer coisas bacanas aqui dentro do projeto, dentro
do nosso programa, do nosso cronograma de aulas. Tem aqui uma disposição, um projeto que eu fiz aqui para a gente cumprir até dia 10 de julho. Então, eu quero, nesse tempo aí, fazer bastante exercícios quantitativos, bastante exercícios de base de dados para a gente discutir e treinar. Ok? Então, veja, antes de entrarmos especificamente na questão mais prática, eu vou hoje, na aula de hoje, né, a gente vai trabalhar um pouco ainda, né, a questão... Deixa eu baixar aqui, pôr vocês aqui do lado. Matheus ainda continua com a mão levantada. Alguma dúvida, Matheus? Não, professor, eu vou tentar baixar aqui. Tudo bem, tranquilo. Vamos lá. Qualquer coisa, levantem a mão e dou uma paradinha para a gente conversar, tá certo? Então, do que nós vamos falar hoje para começarmos a trabalhar na próxima aula com base de dados e com estatística, né? Nós vamos ainda, completando aquela aula inaugural, né, nós vamos falar um pouquinho sobre algo que eu tenho convicção que vocês já viram, mas eu vou alinhar vocês, colocar todos no mesmo degrau. Então, eu preciso colocar todo mundo aqui. Quem tiver já no degrau de cima, volta um pouquinho. Quem tiver ainda para chegar no primeiro degrau, corra para poder ficar no primeiro degrau, para a gente começar a fazer todo mundo para e passos aí as atividades, né? Então, uma das coisas que eu vou cobrar, vou testar em vocês, é para saber exatamente se vocês têm ideia de método, né? Ou seja, a gente vai usar um modelo, a gente vai usar uma ferramenta e a gente precisa saber como é que ela funciona, né? A gente precisa saber quais são as limitações desse modelo, quais são as vantagens, quais são os resultados esperados. Então, eu vou meio que recuperar com vocês aqui aquilo que eu vou chamar de protocolo do modelo, já que está na moda a palavra protocolo, então vou falar qual é o protocolo do modelo, dos modelos econométricos ou do método que nós vamos utilizar. O que eu quero dizer com isso? Quais são as regras? Ele funciona em que circunstância, né? E quais são os cuidados que eu tenho que tomar com aquele modelo? Então, isso vai estar presente numa recuperação que vocês vão fazer na leitura do capítulo 3 do livro do Gujarati. Pode abrir o capítulo 3, né? A gente vai dar bastante foco na seção 3.2, as premissas, e a 3.4, as propriedades. Mas eu vou ter também questões aqui do capítulo 4, do capítulo 2 e do capítulo 7. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Enquanto isso acontecer, eu vou dar a página para vocês estudarem. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura durante essa semana sobre essas questões que nós vamos tratar aqui. Então, vamos lá. Lembra da metodologia da econometria? Né, onde eu tenho lá a teoria econômica, o modelo matemático, o modelo econométrico, fazendo parte da primeira fase aí da construção do modelo. Segundo passo, a tabulação da base de dados, a estimação dos parâmetros, fazendo parte do segundo passo do modelo, da metodologia. E o terceiro passo, a avaliação do modelo. Deu tudo certo, eu vou lá, né, a teoria está compatível com os dados estão bem comportados, vamos dizer assim, né? Os dados estão organizados, estão confiáveis, o modelo foi bem estimado, aceitei o modelo, ótimo, vou agora fazer aquilo que eu planejo. Deu errado, eu volto a estudar. Então, isso é um processo que a gente tem que treinar para poder ter certeza das coisas. Bom, o critério de avaliação do modelo estimado, como eu disse na aula anterior, é o critério estatístico, o critério econométrico e o critério econômico. A gente parte do pressuposto que o critério estatístico já foi cumprido no curso de Cálculo das Probabilidades e Introdução à Econometria. A gente parte do pressuposto que o critério econômico já foi cumprido pela teoria macroeconômica 1 e 2 e pela microeconomia 1 e 2. Né? Então, o critério econômico também tem a sua
resposta vinda lá dos cursos de base. E o critério econométrico é a nossa ideia aqui, o que é que nós vamos desenvolver aqui para avaliar exatamente um modelo pelo ponto de vista econométrico. Avaliar o modelo pelo ponto de vista econométrico é avaliar os pressupostos, ou seja, as hipóteses, as premissas que estão embasando a estimação de um parâmetro ou a estimação de um modelo, o uso de um modelo. Então, eu preciso ter certeza como que funcionam as hipóteses, né? Veja, o modelo econômico, a gente traça algumas hipóteses para identificar alguns modelos. Por exemplo, modelo de competição perfeita. Quais são as hipóteses que estão por trás do modelo de competição perfeita? Modelo de concorrência monopolística. Então, quais são as hipóteses que são relaxadas dos modelos mais rigorosos para o modelo de concorrência monopolística? Modelo monopolística, o modelo de monopólio, né? Então, quais são as hipóteses que estão por trás dos modelos econômicos? E qual é a importância das hipóteses para você refletir? Bom, aqui a gente parte do pressuposto de que a gente não constrói uma teoria econômica sem ter hipóteses, né? E a gente não faz nenhum exercício acadêmico se a gente não testar as hipóteses. Então, a construção de um modelo econômico leva em consideração hipóteses, né? Hipóteses que às vezes são hipóteses frágeis e às vezes são hipóteses muito fortes. E o tom da hipótese é quem dá o tom do modelo, né? Então, eu preciso testar as hipóteses, eu preciso checar a veracidade das hipóteses, eu preciso saber se aquilo vai me trazer um resultado razoável. Então, veja, quando eu escrevo um modelo teórico e quando eu tenho noção de quais são as hipóteses que estão envolvidas naquele modelo, fica mais fácil eu depois ir relaxando as hipóteses e ir trazendo o modelo para um mundo mais real, um mundo verdadeiro, certo? Então, as hipóteses, elas contemplam aí tudo que a gente vai fazer. Vai acontecer alguma coisa, bom, dada uma circunstância, eu vou ter aquele resultado. Se aquela circunstância não existir, não vou ter aquele resultado, né? Então, vamos admitir o modelo que a gente já falou na aula passada, que é o modelo linear, y é função de xi, né? Então, eu tenho que estimar esses parâmetros beta 0 e beta 1 pelo método, né? E depois montar uma inferência estatística, verificando se esses parâmetros que eu tirei da minha amostra, elas têm alguma coisa a ver com uma população. Então, esse é o processo que a gente vai usar. Então, eu vou escolher um método. O método é qual? Mínimos quadrados ordinários. Bom, eu tenho que estimar os parâmetros, beta 0 e beta 1. Depois que eu estimar os parâmetros, aí eu vou verificar se aquilo tem alguma veracidade com o mundo real, né, para verificar se eu posso usar aquele modelo para alguma coisa no mundo real. E aí, como eu não vou estimar um modelo que vai contemplar todas as observações e todo o universo, então eu vou fazer uma amostragem e vou fazer uma estimação a partir dessa população, vou fazer uma amostragem, dessa amostragem eu vou verificar se eu tenho alguma equivalência com o mundo real, né? Para isso acontecer, eu preciso levantar umas hipóteses que são importantes no processo de estimação, né? O método de mínimos quadrados, ele vai me permitir, né, usar a econometria, né, de uma forma bastante, primeiro, simples, né, e útil, para que a gente, como economista, possa fazer um julgamento daquela realidade e, ao mesmo tempo, fazer uso daquele modelo para fazer alguma antecipação do que vai acontecer. Então, pelo método de mínimos quadrados, que é o mais simples e o básico, ele permite que a gente faça uma reflexão sobre o papel da econometria, né? E o enfoque da econometria. Qual seria o enfoque da econometria, né? Então, usando esse papel mais simples, usando esse modelo mais simplificado, eu posso refletir, raciocinar sobre esse método, sobre essa base de dados, sobre a teoria econômica e sobre a realidade que nós estamos estudando. Então, o enfoque da econometria é tentar isolar os efeitos nas relações econômicas, né?
Lembre-se, eu tenho uma variável tal, que é de controle, e eu tenho uma variável que é resposta. Então, eu vou saber exatamente o que eu faço com aquela variável de controle, ampliando ela ou reduzindo ela, o que acontece com a minha variável de resposta. Então, veja o que pode acontecer quando o estoque regulador dos produtos reduz. Qual é a expectativa do economista em relação a preço? Então, você tem uma oferta, tem uma demanda, que é constante, mas o estoque caiu. Digamos que o estoque caiu. Imediatamente você já imagina o preço vai subir. É o que está acontecendo hoje com a soja no mundo, né? E sobretudo no Brasil. O estoque regulador de soja no Brasil caiu. Então, é com certeza uma informação boa para o produtor de soja, porque o preço está com perspectiva de subir, né? E como o soja é um produto básico para proteína animal, ela faz parte de um processo de exportação que a gente tem, então, com certeza, a gente vai ter um processo de exportação muito forte, com a produção vai continuar subindo, mas o estoque regulador caiu. Então, é sinal que nós vamos ter uma boa safra, um bom resultado de preço para os produtos, por exemplo, os produtos agrícolas, sobretudo a soja, né, que já está sinalizando no mercado de futuro exatamente o comportamento dos preços, né? Eu sei que uma variável de controle caiu, então qual é o impacto na outra? Então, eu vou agora tentar mensurar isso. Eu já sei sobre isso do ponto de vista teórico, agora eu vou tentar qualificar isso, ou quantificar, além de qualificar, quantificar isso, certo? Para que eu possa montar aí cenários para aquele que compra a soja para aumentar o peso do seu boi, por exemplo. O boi gordo também está subindo o preço. Então veja que eu estou só fazendo um exemplo aqui que é direto, né? Montando um exemplo para vocês perceberem exatamente a importância da gente ter um modelo econométrico que tenha essa capacidade de isolar os efeitos das variáveis e impactar aí nas outras variáveis que são de interesse, né? O modelo ajustado vai sair de uma amostra, eu já falei sobre isso, então não vou perder mais tempo sobre isso. Tem um componente aqui chamado termo de erro, falamos na aula passada e vou retornar aqui. O erro capta as influências de variáveis omitidas no modelo, e é possível que aconteça isso. Y é função de uma variável, da segunda variável, da terceira variável, sempre vai faltar uma variável para poder explicar Y. Então, para que eu não preciso ficar colocando todas as variáveis no meu modelo, eu encontro as variáveis com maior significância naquele modelo e deixo o restante carregado ali no termo de erro. É uma variável importante para nosso modelo de estimação. Bom, capta os erros de aproximações, os erros de medidas, os erros que a gente pode cometer na hora de estar coletando, e capta também comportamentos imprevisíveis dos atores econômicos, seja eles os consumidores, seja eles os produtores, seja eles os governos, né? Então, a gente tem aí uma característica importante no termo de erro que justifica exatamente a construção do meu modelo econométrico. Isso está lá na página 65, na seção 2.5 do Gujarati, essa versão 2011, tá certo, pessoal? Então, eu acho que seria interessante vocês já irem anotando, né, para que vocês possam já ir qualificando os estudos de vocês. Pressuposições sobre os erros. Então, veja, o erro é uma variável que entra no meu modelo, que capta algumas coisas subjetivas, mas eu preciso fazer alguns pressupostos sobre o erro. O erro é uma variável aleatória de média zero. Olha que coisa interessante. Eu sei que aquele troço vai estar lá no meu modelo matemático. A partir do modelo matemático, eu incorporo o termo de erro. Ele vira um modelo econométrico. Só que eu já vou partir da hipótese que, em média, esse erro tem um valor nulo, né? Em algum momento o erro pode superpotencializar a minha variável ou meu modelo, e em algum momento ele pode subavaliar meu modelo. Então, em média, ele tem comportamentos para cima e para baixo dentro da minha realidade. Então, em média, ele tem uma esperança zero, né? Ou seja, você tem
média zero para o termo de erro. É uma variável que eu sei que existe, mas ela em média, tem que ser nula, tem que ser neutra, ela não pode ter muito impacto aqui, não. Certo? Então, é um pressuposto forte, né? Matematicamente é certo, porque se você pega todas as variáveis, coloca uma média, então vai ter valor para baixo, valor para cima, você soma tudo, tira uma média, vai dar zero. Né? Então, mas em termos de intuição, não. Intuição, a ideia é, bom, eu posso errar hoje, mas amanhã eu corrijo o erro. Certo? Então, eu vou meio que balanceando isso ao longo da trajetória da variável. Um momento eu acerto, um momento eu erro, um momento eu potencializo, um momento eu subavalio, e assim vai, mas em média, em alguma amostra tem que ser zero. A variância desse termo de erro tem que ser constante, né? Ou seja, é uma hipótese rigorosa, uma hipótese rígida, mas é uma hipótese que a gente começa a atuar, começa a colocar dentro do nosso modelo para orientar e dar uma normatização no método que a gente está usando. Variância constante. O erro é uma variável aleatória com variância idêntica. Ou seja, é pesado? Por que é pesado? Porque, por natureza, as pessoas aprendem com o passado. Quanto mais você treinar, mais você acerta. Né? Quanto mais você estudar, mais você acerta. Quanto mais você treinar bater pênalti, mais você vai acertar o gol, vai fazer o gol. Né? Então é uma questão natural. Então ela não pode ser constante a rigor no mundo real. Ela tem que variar ao longo do tempo. Só que de partida, o modelo pressupõe que, no mínimo, ele tem que ser constante. No mínimo. Depois, nós vamos relaxar essa hipótese. Mas, no mínimo, de partida, de início, nós vamos admitir a hipótese que a variância desse termo de erro é constante ao longo do tempo. Uma coisa também importante dentro dos pressupostos acerca do erro é que ele não pode ter autocorrelação. O que significa isso? Né? O erro de um período não pode estar ligado com o erro do período anterior. Ou o erro de hoje impactar o erro de amanhã. O erro de ontem impactar o erro de hoje. Então, essa é uma hipótese muito forte, sob o ponto de vista estatístico, né? Que a gente precisa, dentro do modelo matemático estatístico, ter essa hipótese para poder ter qualidade nas minhas estimações. Entretanto, em termos econômicos, isso também não é muito legal. Por quê? Porque existe uma teoria chamada teoria das expectativas adaptativas, que você olha o passado, aprende com o passado e vai diminuindo o erro ali na frente. Então, é uma questão importante do ponto de vista matemático, é uma questão importante do ponto de vista econométrico, mas do ponto de vista econômico, da teoria econômica, ele é questionável. A gente começa com essa hipótese dentro do nosso modelo, depois nós vamos relaxando essa hipótese no modelo. Entretanto, você, quanto economista ou econometrista, tem que ter a nítida noção de qual é o impacto de uma autocorrelação no modelo para que você possa controlar esse problema lá no teu modelo. Ok? Então, essa é a lógica para a gente poder começar o nosso processo de estimação. E, no fim, esse termo de erro, ele tem que ter uma distribuição normal. Então, isso também é uma questão que nós vamos testar. Essa hipótese de o erro existe, o erro tem variância constante, o erro é não autocorrelacionado. Em consequência disso, vai levar a uma distribuição normal do termo de erro. E eu preciso que essa distribuição normal exista dentro do meu processo de estimação. Né? Onde é que você encontra isso, pessoal? A premissa 3, na página 86 do livro do Gujarati, a média é zero. A premissa 4, na página 87 do livro do Gujarati, variância constante. A premissa 5, na página 88, ausência de autocorrelação residual. Né? E a premissa da normalidade do erro já está no capítulo 4, na página 119. Então, lá na seção 4.2, você pode ir lá, fazer uma leitura para poder entender qual é a importância da normalidade para um modelo econômico. Eu vou fazer essa pergunta no quiz da próxima semana. Então, estudem isso para vocês terem a ideia de por que eu preciso que o erro tenha distribuição normal dentro do meu modelo. Acho que vocês já sabem.
Eu tenho convicção que vocês estudaram isso com os professores na introdução em econometria. Então, agora é uma questão de vocês concentrarem. Vamos lá, estudem pelo livro, verifiquem qual é a importância da normalidade no erro para o meu modelo econométrico. Próxima aula a gente vai conversar sobre isso. Agora, os pressupostos sobre as variáveis explicativas, né? As variáveis explicativas que eu vou colocar aqui no meu modelo vão ter que ter algumas hipóteses também. Então, a variável x1, x2, x3, x5, xk, todas as variáveis que eu colocar aqui, ela tem que seguir um comportamento interessante. Eu fiz questão de colocar essa aula antes do modelo, porque nós, na semana que vem, já vamos trabalhar com a base de dados. Então, eu tenho que ter uma análise, tem que fazer uma análise sobre a variável que eu estou colocando no meu modelo. Primeira coisa, essa variável que eu estou colocando no modelo, ela tem que ter uma combinação linear com a variável que eu vou explicar. A relação entre a variável dependente y e a variável explicativa x, ou um conjunto de variáveis explicativas, essa relação tem que ser linear, certo? Para o uso do método de mínimos quadrados ordinários, certo? Em algum momento, a gente vai ter uma relação não linear entre a variável x e a variável y. Então, nós vamos transformar as variáveis, seja y, seja x, para respeitar as hipóteses do método, para fazer uso do processo de estimação e termos resultados satisfatórios. Então, veja que eu preciso aqui, antes de começar a estimação, verificar qual é a qualidade da variável que eu estou colocando no meu modelo. E isso eu vou precisar fazer um exercício aqui, né? Fazer um exercício de tabulação, né? Fazer um exercício de trajetória, de média, de variância, de distribuição das variáveis que estão dentro do modelo, para que eu possa relacionar essas variáveis, ter uma ideia sobre essas variáveis e aí sim colocar no modelo. O x, ou a variável explicativa, ela não pode ter uma distribuição de probabilidade. Ou seja, ela tem que ser valores observados e são observações fixas. Ou seja, eu não vou... Porque a variável y, como ela está sendo explicada por um componente probabilístico, o EI, que é o termo de erro, então ela tem uma distribuição de probabilidade. Mas a variável x, pelo método de mínimos quadrados ordinário, não pode ter uma distribuição de probabilidade. Então, ela vai ser uma variável que a gente vai chamar de fixa. Então, nós vamos colocar essa variável e vamos admitir essa hipótese. Mais adiante, a gente relaxa essa hipótese e vamos tentar corrigir isso. Lembre-se, essas são as hipóteses de entrada, são as hipóteses de partida que regulam o nosso modelo econométrico. Não colinearidade significa, se eu tiver 2 ou 3 variáveis explicativas, elas não podem estar correlacionadas, né? Elas não podem estar exatamente correlacionadas, aí eu tenho um problema matemático. Pedi para vocês irem lá no livro do Gujarati, na aula passada, lá no apêndice matemático, na questão da álgebra matricial. E lá está a explicação por que eu não posso ter uma combinação linear entre as variáveis explicativas, né? Do ponto de vista de álgebra matricial, porque eu tenho uma dificuldade aí de obter os parâmetros, porque eu tenho uma combinação linear entre as variáveis explicativas, o que me impede de ter, por exemplo, uma matriz x transposto x inversa, né? Então, eu vou ter dificuldade de fazer isso, né? Porque eu vou ter uma combinação entre as variáveis explicativas. Se for exata, eu não tenho como estimar o meu modelo, porque eu vou ter dificuldade de calcular a inversa da minha matriz x transposto x. Isso aqui é uma questão que é de regressão linear múltipla. Regressão linear simples, provavelmente vocês não estudaram. Mas em regressão linear múltipla, como são variáveis explicativas,
Então, elas não podem estar combinadas linearmente. Então, tem lá no Gujarati, lá na página 206, a premissa 8, ele tem lá uma explicação do porquê. Primeiro, intuitivamente, por que ele não pode estar ligado a duas variáveis explicativas, que tem uma correlação muito forte, né? E segundo, depois tem uma demonstração matemática por que isso não pode existir se for correlação exata, né? Ou seja, uma combinação linear exata, ok? Então, essa é uma questão importante para a gente estudar e discutir o porquê que essas variáveis explicativas não podem estar diretamente ou fortemente relacionadas. Tem alguma coisa a ver com o enfoque da econometria. Então, veja, se eu tenho uma variável que é a função de x1 e x2, mas x1 e x2 são altamente correlacionadas, se eu quero isolar o efeito das variáveis explicativas sobre a variável explicada, então, se elas estiverem fortemente correlacionadas, eu posso descartar uma. Eu tenho como descartar uma. Então, essa é uma explicação intuitiva sobre o porquê que não pode ter essa colinearidade. A premissa da linearidade está, a primeira premissa na página 84, a x não estocástica é a segunda premissa na página 84, e a premissa 8 na página 206. Já está lá na frente, né, no outro capítulo, essa premissa da não colinearidade. Procurem lá e procurem entender exatamente isso. Bom, em suma, os pressupostos estão elencados aqui. Acerca do erro, média zero, variância constante, distribuição normal e independente. E acerca das variáveis explicativas, x não estocástico e relação linear, certo? E a multicolinearidade, que aí nós vamos para a regressão linear múltipla. Na versão algébrica, né, a esperança do termo de R é igual a zero. A esperança de EI ao quadrado, que é a esperança de EI ao quadrado, é a variância, é igual a sigma 2, não tem I aqui embaixo. O erro tem uma distribuição normal, com média zero e variância constante. E o erro de um período, em função do erro, em relação ao erro do outro período, I e J, é igual a zero, ou seja, são independentes para qualquer I diferente de J. Então, todo momento que o I e J são diferentes, o que é I? 1. O que é J? 2. Então, I1 e 2, quando eles são diferentes, ele tem que ser igual a zero para respeitar a independência entre os erros. A covariância da variável explicativa e o termo de erro tem que ser igual a zero, por x é não estocástico, ou seja, a variável explicativa não pode estar correlacionada com o termo de erro, e tem uma combinação linear aqui. Y é função de x e y tem uma relação linear de partida. Quais são os problemas que podem acontecer? Erro de especificação, heterocedacidade, erros não normais, autocorrelação, erros nas variáveis, variáveis defasadas, relações simultâneas, não linearidade e erro de especificação. Problemas mais sérios aqui, heterocedacidade e autocorrelação, né? São problemas que inviabilizam aí o nosso processo de estimação, porque os parâmetros perdem propriedades. Bom. Bom, as propriedades dos estimadores significam dizer o quê? Se eu estimei um estimador beta-chapéu de uma amostra, eu quero que esse beta-chapéu seja um estimador linear não viesado do verdadeiro beta do parâmetro da minha população. Então, esse estimador da amostra tem que ser o mesmo estimador da população. Beta estimado tem que ser linear. Beta estimado tem que ser não viesado, ou seja, a esperança de beta estimado tem que ser igual ao beta da minha população. E a variância tem que ser mínima, ou seja, a mínima variância de beta estimado do meu modelo tem que ser, em relação a qualquer outro estimador, tem que ser o menor possível.
e o beta é consistente, ou seja, à medida que a minha amostra vai aumentando, o verdadeiro parâmetro estimado da minha amostra vai se igualando ao verdadeiro parâmetro da população. Ou seja, toda vez que o n tender ao limite, que o n tender ao infinito, né, o limite dessa expectativa do beta estimado tem que ser igual ao da população. A amostra vai aumentando, vai ficando igual à população. Então, o parâmetro estimado da amostra tem que ser igual ao parâmetro da população. Isso está lá na página 93 do livro do Gujarati, na seção 3.4. Ok, pessoal? Bom, isso vai me gerar o quê? Isso vai me gerar o teorema de Gauss-Markov. O principal teorema aí da estimação pelo método de mínimos quadrados ordinário. Dadas as hipóteses do modelo clássico de regressão linear, os estimadores por mínimos quadrados ordinários, na classe dos estimadores lineares não viesados, tem variância mínima. Melhor estimador linear não viesado. Esse é o teorema mais importante que nós vamos cobrar de vocês. Então, eu gostaria que vocês também estudassem sobre esse teorema. Na próxima aula, eu vou fazer novamente um quiz para que vocês possam organizar isso dentro de uma reflexão. Então, estudem isso essa semana. E eu vou aproveitar aqui que nós temos uns minutinhos aqui para apontar para vocês aqui aonde é que vocês vão buscar essas informações. Eu tenho notas de aulas e vou deixar aqui para vocês a nota de aula, né, já definida para vocês. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui, ó. Vocês podem entrar aqui nesse blog, né, da sala de ações, certo? Aqui tem uma coisa chamada curso de econometria, certo? Curso de econometria. Então, você entra no blog da sala de ações. Aqui tem curso de econometria, você dá lá curso de econometria, e aqui estão minhas notas de aula, as principais notas de aulas, certo? Ó, tratamento da base de dados, estatística descritiva, coeficiente de correlação, regressão linear, abordagem algébrica, regressão linear, hipóteses do método de mínimos quadrados, então está aqui, ó. As hipóteses estão aqui bem tratadas, bem trabalhadas, vocês podem baixar isso, certo? Olha lá. Nota de aula, já está lá guardado para vocês. E aqui tem uma síntese do livro do Gujarati. Comecem estudando por aqui, né? Tem aqui as características do termo de erro, né? Os pressupostos acerca do termo de erro, né? A variância constante, né? Tem tudo aqui mastigadinho para vocês. É uma síntese dessa aula que nós acabamos de ter agora. E as propriedades estatísticas desejadas, tá certo? Então, aqui tem uma nota de aula que vai ajudar vocês também na orientação dos estudos aí. E os outros assuntos aqui ainda tem coisas interessantes. Aqui tem uma coisa chamada Metodologia da Economia Positiva, de Milton Friedman, que vale a pena vocês também darem uma lida, caso vocês queiram aí saber por que as hipóteses são importantes no modelo. Metodologia da economia positiva, importante para quem está fazendo econometria, porque economia positiva é economia a economia que não a economia que deveria ser. A economia positiva é a economia normativa, né? Então aqui ele fala justamente sobre a importância de você ter domínio sobre o método, né? Então tá aqui, nota de aula, né? Todas as notas que a gente vai trabalhar aqui, vocês podem já, cada aula eu vou falando para vocês onde é que está aqui. E agora eu queria que vocês também fizessem o seguinte: vocês podem entrar aqui, ó, né, no site da SGE Consult, né, que é um site que eu estou depositando. Dá um clique aqui no botãozinho do YouTube, né, aí vocês vão ter ali os vídeos de econometria. Olha lá, né, eu tenho aqui dois vídeos, playlist aqui, um de econometria, né, aqui. Aí vocês vão ter lá algumas aulas interessantes, algumas aulas importantes, que já foram dadas e já foram trabalhadas. Eu gostaria que vocês fizessem a inscrição aí nesse e fizesse comentário. Aqui a gente já recebeu, olha aqui a aula anterior, olha lá, né?
Olha lá. Então tá lá o curso, tem aqui alguns comentários, olha. Arthur já fez comentário aí, podem fazer o comentário, né? Aqui tem, eu não coloquei a minutagem aqui, mas acho que nem há necessidade. É bom vocês... geralmente os meus vídeos vão ser curtos, não vão ser assim gigantes como esse, que foi 1 hora. 1 hora não. Foi 1 hora. Foi 1 hora de curso. Então, vocês vão ter lá algumas aulas importantes que vocês vão estudar aqui comigo, que eu acho que eu não vou precisar fazer. Atualização monetária, né? Introdução ao RStudio, nós vamos usar muito esse daqui, certo? Nas próximas aulas a gente já vai começar a falar sobre o RStudio, então já podem preparar isso aqui. Modelo linear, né? Aqui eu tenho alguns scripts do R para poder estudar, estatística descritiva, certo? Então, esse aqui foi alguns vídeos que eu preparei para aquele primeiro momento da pandemia, 2019, aquela turma 4, que foi uma turma remota. E agora eu fiz no período passado algumas outras abordagens aqui, então vou deixar aqui para vocês já fazerem aí a pesquisa e a investigação, tá certo, pessoal? Então, acho que por hoje a gente já cumpriu aí a nossa meta, né, que era apresentar para vocês as hipóteses. E espero que vocês comecem a entrar no ritmo aqui do curso. O ritmo vai ser esse, a gente está estudando e ao mesmo tempo está avaliando o que vocês estão fazendo, tá certo? Então, procurem chegar na hora, procurem não deixar as coisas para a última hora, procurem tirar dúvidas, eu estarei aqui no chat, podem mandar aqui no Teams, né? Aqui vocês podem abrir aqui, ó, né, o chat aqui no Teams, ó. Vocês podem abrir lá em cima no Teams e podem fazer perguntas, deixar perguntas, podem lançar perguntas ali, né? Deixa eu mostrar aqui exatamente onde é, pessoal, para todo mundo ficar bem informado a respeito aonde é que vocês vão encontrar isso, para ninguém ficar em dúvida. Aqui, ó, o chat aqui, ó. Né? Vocês podem fazer a pergunta individual aqui. Se eu pesquisar aqui, ó, vai estar as pessoas que estão no meu chat. E se eu vier aqui na equipe, ó, vem aqui na equipe, vocês vão abrir lá a econometria e pode vir aqui em postagens, né? Pode fazer o chat particular, como vocês podem fazer aqui no grupo, certo? Então, pode mandar as perguntas por aqui, que eu vou tentar fazer, inclusive, se for possível, faço um videozinho e mando aonde é que está o resultado. Mas manifestem as dificuldades, manifestem as dúvidas, para que a gente possa ter uma boa convivência social. Tudo bem?